Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Vinícius, eu sou estudante de Geografia no Instituto Federal de Poços de Caldas e estou aqui para auxiliar os seus professores e vocês nas aulas do PET 4. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a semana 2, Globalização e Fragmentação 1. E antes da gente começar, só um aviso de que o chiado que vocês ouvem atrás, que vocês conseguem ouvir atrás da minha voz, é o chiado da ventoinha do meu notebook. Infelizmente eu não consigo fazer com que esse chiado não apareça, mas também não é nada que incomode, ok? Então vamos lá. Essa semana vocês acham lá na página 146 do PET de vocês. E as próximas aulas, elas vão girar então ao redor dessa temática de globalização e fragmentação, mas abordando diferentes conflitos. Conflitos étnicos, culturais, territoriais, e a aula de hoje ela é focada no conflito que ocorre entre a Palestina e Israel, lá no Oriente Médio. Aqui então eu coloquei uma imagem, um mapa, mostrando onde fica Israel, onde fica a Palestina, para que vocês consigam entender. Aqui, nesse mapa, a gente consegue ver o território que está em vermelho é referente ao território da Palestina, do povo palestino. Esse que está em um amarelo bem clarinho é o território ocupado por Israel. Por que, basicamente, que esse conflito se inicia? A gente vai aprofundar nisso, mas, de modo geral, por que ele se inicia? Porque quando o Estado de Israel é criado lá em 1948, ele vai começar a expandir o seu território, porque ele não vai ficar satisfeito com os limites que foram dados a ele. Ele vai começar então a ocupar territórios ocupados pela Palestina. Então aqui, conforme vocês conseguem ver, de 1946, antes do Estado de Israel ser criado, até 2011, mais atual, há uma diminuição muito grande do território da área ocupada pelo povo palestino, tanto que atualmente eles se concentram muito mais aqui na Cisjordânia e aqui na faixa de Gaza, ok? Bom, mas antes, quem que são os povos palestinos? Eles são ali uma etnia mediterrânea, então eles são localizados aqui, e eles são ali o resultado da miscigenação de diferentes povos, entre eles os filisteus, os árabes e os cananeus. E Palestina, essa palavra vem de Filistina, que significa terra dos filisteus. Então daí que vem a nomenclatura. E a região ocupada então ali pela Palestina e atualmente também por Israel é uma região considerada histórica para ambos os povos. Por quê? Porque ela é tida como a terra prometida. Ela é a terra que é mencionada na Bíblia. Então, você já deve ter ouvido, a terra do pão e mel. É aqui, é essa terra, então, é esse território que está se referindo, ok? E esse conflito é um conflito que ele dura décadas, ele dura até hoje, ele não foi resolvido. E ele acontece especialmente aqui, né, nessa área de enclave, né, essa área aqui de encontro entre o povo israelita e o povo palestino, ok? Ambos os lados, então, eles reivindicam o seu espaço, o seu espaço de soberania, o seu espaço de poder, embora, né, essa soberania tenha um direito maior pelo lado dos israelenses, justamente porque os israelenses tiveram ali um território sendo declarado, né, o Estado de Israel, oferecido pela ONU em 1948. Não oferecido, mas delimitado, ok? Enquanto a Palestina até hoje luta para a fundação desse Estado. Então, o que a gente pode marcar como o início do conflito? Ele vai se iniciar ali por volta do final do século XIX, ele vai se intensificar, né, a partir então do surgimento desse movimento, que é um movimento sionista. Ele foi um movimento político, ele defende o direito à autodeterminação do povo judeu, ou seja, dos israelitas, e a existência de um Estado Nacional Judaico, que seja então independente e soberano, no território que a Bíblia chamou de Terra de Israel, a Terra do Pão e Mel. Então, justamente nesse território, a gente vai ter esse conflito entre judeus e muçulmanos, entre os judeus e o povo palestino, por essa terra prometida na Bíblia. Okay?
E esse movimento sionista, ele preza justamente então pela autodeterminação dos judeus, o que vai levar a uma questão que eles defendem então essa migração dos judeus para essa terra. Mas a migração aqui que eu vou conversar com vocês, ela é mais referente a que acontece durante a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da criação do Estado de Israel. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar, devem ter estudado já, que teve o Holocausto. No Holocausto, a gente teve a perseguição de diversos povos, e entre eles estavam os judeus. Os judeus, então, nessa perseguição, eles se viram obrigados, eles tiveram que fugir, né? Fugir da Europa, dos países europeus, onde estava ali vigando o nazismo, especialmente da Alemanha. Então a gente tem a expulsão, a fuga desses judeus, especialmente então para sua terra prometida, né? Para o território que antes era ocupado pela Palestina. Então, o que a gente tem? Quando esse povo judeu ele chega nesse território ocupado pela Palestina, lá no Oriente Médio, começam os conflitos armados entre os palestinos e os israelitas. Para minimizar esse conflito, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que preza aí pela resolução de conflitos mais locais e também pela paz mundial, resolve então fundar o Estado de Israel. Só que Israel não se contenta com aquele território que foi delimitado para eles lá em 1948. Então, a principal causa, o que vai levar a um conflito mais intenso entre esses dois povos, vai ser o fato de que Israel vai ganhar uma força armada. Ele vai ter um crescimento muito grande da sua força militar, o que vai fazer com que os palestinos acabem se vendo obrigados aí a irem para outros territórios ao redor. Então a Síria, o Jordão, o Egito, ok? Eles se veem então obrigados a fugir para esses outros territórios. E o que vai dar esse poderio a Israel? Israel, como visto aqui no início, começa a ocupar uma área, uma extensão muito grande. Por que isso acontece? Porque algumas guerras vão acontecer entre Israel e outras nações. Três são as principais, sendo elas a Guerra de Suez, que acontece lá no Canal de Suez, em 1956. Depois a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando a gente vai ter a expansão de Israel ocupando praticamente toda a terra do Sinai. E depois a gente tem a Guerra de Yom Kippur, em 1973, onde a gente vai ter aqui a conquista dessas terras mais em verde escuro, que estão aqui bem pertinhos do Canal de Suez, coladinhos nele, ok? Então, prosseguindo, todo esse fato da expulsão dos palestinos da sua terra vai fazer com que cria-se neles então o desejo ali de reconquistar essas terras novamente. Então a gente vai ter o surgimento de alguns grupos então extremistas que vão prezar pela criação desse Estado palestino, pelo fim de Israel e a expulsão dos judeus ali da sua terra, que eles ocupam ali no Oriente Médio. E a partir de então, a gente tem o surgimento de uma outra organização, que é a Organização para a Libertação Palestina, OLP. Ela surge lá em 1964, quando Israel já expande muito as suas propriedades, as suas terras. E um desses primeiros grupos então que surge um desses grupos extremistas é o Al-Fatah. O Al-Fatah ele é considerado aí a maior organização da OLP, o maior movimento, o maior grupo da OLP. Ele então é um grupo militar, um grupo que pega em armas e também ele tem influência política ali para o território palestino. A sua fundação se deu então em 1959 por esse cara chamado Yasser Arafat. Perdão aí pela pronúncia, mas seria basicamente isso então. Você tem o surgimento desse grupo extremista lá em 1959 por esse cara, Yasser Arafat. Além
Al-Fatah, você vai ter o surgimento em 1987 de um outro grupo extremista. Não são os únicos, existem outros, mas esses dois são os principais, que é o Hamas, ou Hamas. Ele é um grupo, então, ele é um movimento islamista palestino, fundado lá em 1987. Ele está ativo até os dias atuais e ele atua principalmente em Gaza, na faixa de Gaza. Enquanto que o outro grupo, o Al-Fatah, ele vai atuar basicamente ali, principalmente, né, na Cisjordânia. Bom, e o diferencial do Hamas, desse grupo, é que ele possui 3 braços. Ele possui ali influência de um partido político, ele é também uma força armada e ele é também uma instituição filantrópica que preza ali pelo povo palestino. Então, juntos essas duas organizações, esses dois grupos, esses dois movimentos, prezam então pela criação do Estado palestino e esse desejo de destruir o Estado de Israel, de expulsar os israelitas, os judeus ali da sua terra. Bom, e quais são os desdobramentos desse conflito, principalmente aqui no início do século em que a gente está, do século XXI? A gente vai ter, a partir de 2002, a construção do Muro de Israel, ou ainda, como ele é conhecido, o Muro da Cisjordânia. Aqui então está a terra. Toda essa linha em vermelho marca o território do Muro de Israel, por onde esse muro está passando. E qual é o objetivo dele? É justamente separar esses dois povos, separar os judeus dos palestinos e evitar aí conflitos maiores e também delimitar aí já a terra de cada um, o território de cada um deles. Mas o que acontece? A criação desse muro ela vai ser em volta de muitas polêmicas, porque toda essa terra que está em verde corresponde ao território da Palestina. Todo esse que está em branco é o território de Israel. Mas aqui vocês podem ver que existem algumas dessas faixas verdes que estão do outro lado do muro, ou seja, sendo delimitados como pertencentes ao Estado de Israel. Então Israel começa a ser acusado de estar criando esse muro e estar expandindo o seu território a partir dele, né? De estar ali tomando mais terras dos palestinos. E aqui do lado eu coloquei uma imagem de como é esse muro. Aqui nessa parte ele não tem aparentemente nenhuma proteção em cima, como por exemplo arame farpado ou até mesmo força militar, mas em outras áreas, em áreas mais importantes, existe uma força armada protegendo esses muros. Bom, e um outro desdobramento vai para complicar ainda mais a situação desse conflito, para agravar ainda mais. Lá em 2006 a gente vai ter aquele grupo extremista, o Hamas, vencendo o grupo do Al-Fatah. Isso no território palestino, lá na Cisjordânia, através ali das eleições políticas daquele ano. Mas o que acontece? Isso vai agravar porque esses dois grupos eles vão se digladiar. Isso em 2006. E em 2007 a gente vai ter o início de uma guerra civil na Palestina, conhecida aí como a Guerra Civil da Palestina, Guerra Civil Palestina, em 2007, entre esses dois grupos. Então, a questão da Palestina ela fica muito mais grave, porque não apenas a Palestina está lutando por um território contra Israel, mas como dentro do seu próprio território está tendo uma guerra civil. E aqui na charge abaixo tem então uma imagem, uma charge, que representa e que ilustra como seria essa guerra civil. A gente de um lado tem o Al-Fatah no território da Cisjordânia, West Bank é Cisjordânia, e o grupo dos Hamas lá na faixa de Gaza, ok? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem, a partir aqui da vitória dos Hamas, que são um grupo tido como um grupo terrorista pelo Estado de Israel, quando a gente tem a vitória deles ali no território palestino, a gente vai ter a recusa, então, do Estado de Israel e das potências internacionais em reconhecer o Estado da Palestina. Então, a gente vai ter um agravamento ainda maior desse conflito. E esse conflito, ele acontece até hoje. Ele não tem um debate democrático, ele não tem um debate civilizado, ele é um debate onde se pega nas forças armadas pelo militarismo. Ele acontece até
Até hoje, militarismo não, né? Pelas forças armadas, ok? Pela indústria bélica. E Israel é muito mais bem armada que a Palestina. Então é um conflito que acaba sendo, na maioria das vezes, um conflito muito desigual, ok? Então aqui a gente termina a aula dessa semana 2 e eu passo para conversar com vocês rapidinho sobre as atividades. Na atividade 1, o que é o movimento sionista? Então, eu expliquei ali atrás o que é o movimento sionista, quando ele surgiu. Assinale aqui então a alternativa correta. Na questão 2, vocês vão colocar aqui quais são as áreas que correspondem aos territórios ocupados pelos palestinos. Lembrando então que são duas. Lembrando, né, que antes então da criação do Estado de Israel, a Palestina ela ocupava um território muito maior e com a criação do Estado, os israelitas foram ali expandindo e tomando os territórios dos palestinos. Então, atualmente, quais são as áreas que eles ocupam? 3. Qual o objetivo da construção do Muro de Israel? Falei também, só retornar no vídeo. 4. O que significa a sigla OLP? E as atividades estão aqui na página 148, ok? E por fim, a última atividade, observe a charge abaixo e explique o significado dela. Então a gente tem aqui a faixa de Gaza e Israel e estão aqui brincando de batata quente. Então explica aqui o que vocês entendem sobre essa charge, ok? Então agradeço por ter acompanhado o vídeo até agora. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo que foi aqui passado, conversem com seus professores, eles estão aí para ajudar vocês mesmo, ok? Até mais, obrigado.